Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. E hoje eu quero pegar aqui um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim eles entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O mar começou a se encher de água, colocando todos em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou, tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que, quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma passagem muito conhecida, e é interessante o início aqui do texto, que Jesus ele chama os seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o outro lado do mar. E enquanto eles estavam nessa travessia, uma coisa normal, comum, essa cena é uma cena comum, uma cena cotidiana para quem mora na região litorânea, para quem vive de pesca, para quem mora à beira-mar. Diz a palavra de Deus que uma grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, estavam acostumados com tempestades, era comum para quem vive em alto mar passar por tempestades. Mas o que me chama a atenção dessa passagem é que Jesus chama eles para atravessarem para o outro lado. Jesus estava com eles no barco e em dado momento da viagem, em dado momento daquela travessia, Jesus se recosta para tirar um cochilo, para dormir, porque ele era 100% homem também. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus que se fez carne, habitou entre nós, mas Jesus ele era 100% humano, 100% ser que cansava, que comia, que dormia, que precisava ir ao banheiro, precisava fazer suas necessidades. Ele era uma pessoa como eu e você. E naquela travessia, Jesus deita, recosta, dorme. E enquanto Jesus estava dormindo ali, enquanto o barco estava sendo guiado pelos discípulos que já tinham experiência em alto mar, acontece que uma coisa inesperada, né? Talvez esperada, talvez não tão esperada, né? Porque é normal, como eu disse, em alto mar acontecer tempestades. Mas essa tempestade, diz a Bíblia, que ela foi muito forte. E todas as passagens que estão nos evangelhos, tudo que está na palavra de Deus tem um propósito. Ontem eu estava falando isso na igreja que eu ministrei. Não existe uma cena, não existe um episódio das Escrituras que não estejam aqui milimetricamente calculados pelo Espírito Santo. O apóstolo João disse que tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele realizou, se fosse para ser descritos, se fossem para ser registrados, não caberiam em todos os livros do mundo. As coisas que Jesus fez, os contatos que Jesus teve, as pessoas que Jesus curou, se fosse relatar todos os milagres, não teria livros suficientes naquele tempo, naquela época, para poder conter os milagres de Jesus. Mas o Senhor, ele direcionou cada pessoa, cada escritor. Lembrando que o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são evangelhos semelhantes. Existe semelhança nos fatos que eles relataram, apesar deles não estarem juntos, apesar de não combinarem em escrever a mesma história. Os evangelhos, a biografia de Jesus, todos os escritos da palavra de Deus aconteceram mediante a necessidade do momento. Era necessário, chegou um tempo da evangelização, que Jesus mandou os discípulos ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Chegou um momento da história da igreja primitiva, onde eles estavam divulgando, anunciando Jesus Cristo para todos os judeus espalhados, os israelitas espalhados pelo mundo, estavam também espalhando o evangelho de Jesus até para os gentios. Chegou um momento que foi necessário. Mateus sentiu a necessidade de deixar por escrito
um relato do que ele sabia sobre Jesus. Porque as outras pessoas que estavam sendo evangelizadas precisavam conhecer Jesus, precisavam saber o que Jesus fez, precisavam saber as palavras de Jesus. Então, provavelmente, assim, segundo os estudos, né, os evangelhos foram escritos no ano 40 depois de Cristo, contando aí com a morte, contando já com o nascimento de Jesus. Então, foram anos, não foi tipo, às vezes a gente pensa, eu pensava assim quando eu li a Bíblia, né, quando eu era mais nova, eu pensava assim, as coisas foram acontecendo e os discípulos foram escrevendo. Os milagres foram acontecendo e eles foram escrevendo. Eles tinham caneta e papel na mão para anotar tudo que Jesus fez, e não foi assim, gente. Eles viveram o momento. Eles viveram, e quando houve a necessidade de escrever a biografia de Jesus, de contar a história de Jesus, eles pegaram papel e caneta e foram relatar a vida de Jesus desde o seu nascimento, as profecias e tudo que o Espírito Santo foi lembrando para eles e trazendo à memória. O Lucas já foi diferente, o Lucas sentiu necessidade de escrever a história de Jesus para o Teófilo, que era um grego. E aí ele pesquisou, foi atrás, correu atrás das pessoas, fez um relato minucioso da vida de Jesus, porque havia uma necessidade de deixar registrado os acontecimentos da vida de Jesus para os gregos, para as pessoas. O Marcos também, em outro dia, em outro tempo, foi direcionado a escrever tudo que ele tinha ouvido e coletado sobre Jesus com os discípulos de Jesus. Foi ouvindo um relato ali, outro relato ali, e o Espírito Santo foi guiando, foi trazendo à memória aquilo que era necessário ser registrado. O Evangelho de João é exclusivo, porque João era o melhor amigo de Jesus, então João escreveu de coisas que ninguém mais escreveu, porque Jesus tinha 12 discípulos, mas dos 12, 3 discípulos eram mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João, e dos 3, o João era o melhor amigo de Jesus. Ele era aquele amigo que recostava no ombro de Jesus, que Jesus não guardava nenhum segredo. Ele era o best friend de Jesus. E o João relata coisas íntimas, como a oração de Jesus no Getsemane. João relata o suor que se transformou. Ele relata intimidades de Jesus, as orações de Jesus. Porque, na verdade, o suor quem relatou foi o Lucas, né? Porque ele era médico. Mas ele relata as palavras de Jesus, as orações de Jesus ali no Getsemane. E é interessante que eles foram direcionados minuciosamente em cada momento para poder trazer a revelação, aquilo que o Espírito Santo gostaria que eu e você soubéssemos. E todas as mensagens que aqui estão reunidas nos evangelhos, tudo que está reunido nos 66 livros das Escrituras Sagradas, tudo é para o nosso aperfeiçoamento. É para que a gente melhore a função da palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é para que a gente seja limpo, é para que a gente aprenda, é para que a gente se fortaleça, é para que a nossa fé cresça. Então tudo tem um propósito. Então quando eu leio essa passagem de Jesus nessa tempestade, eu aprendo o seguinte, que existe um momento no andar com Deus, existe um momento onde você está com Jesus, Jesus está na sua vida, Jesus está no barco, você está indo sobre a direção de Jesus, você está indo e está vivendo a sua vida sobre o comando de Jesus, como os discípulos estavam dentro desse barco sobre o comando de Jesus, porque foi Jesus quem chamou eles para entrar no barco e para ir para o outro lado. Enquanto eles estavam indo para o outro lado, porque Jesus estava com eles e Jesus deu a direção, vão para o outro lado, aconteceu uma forte tempestade. Veio uma forte tempestade sobre eles naquele momento. E aonde Jesus estava na hora dessa tempestade? Jesus estava dormindo, mas ele estava no barco. Jesus não perde o controle da nossa vida, a gente precisa entender. Deus tem gritado isso nas músicas, é uma forma de expressar, mas Deus tem dito isso em todas as músicas e pregações. Eu estou com você no barco, eu estou com você, eu não perdi o controle, eu estou aí, você pode ficar tranquilo. Porque nunca vivemos um tempo de medo, de falta de fé tão grande como nos dias de hoje. Como as pessoas elas têm perdido a esperança, a confiança em Deus, na sua palavra, como as pessoas têm ficado desesperadas pelas coisas dessa vida, como as pessoas têm perdido, filhos de Deus, têm perdido a fé por causa das coisas que acontecem ao seu redor. Mas Jesus está no barco.
Quando nós andamos com Jesus, seguimos a orientação de Jesus, não significa que não vai ter problemas, não significa que tudo vai acontecer de forma assim tranquila e pacífica, não. Às vezes no andar com Deus, tempestades, fortes tempestades sobrevêm sobre a nossa vida. Às vezes na vontade de Deus, no caminhar com Deus, existem situações muito adversas que fogem do nosso controle. Os discípulos estavam ali seguindo Jesus, andando na direção que Jesus tinha lhes mostrado, que Jesus tinha lhes orientado, mas nessa travessia, durante o processo onde eles estão seguindo a vontade de Jesus, onde eles estão andando sobre a direção de Deus, onde eles estavam fazendo e cumprindo a vontade de Deus, uma forte tempestade veio sobre aquele mar. Um forte vento balançou aquele barco. O barco começou a se encher de água e eles começaram a ficar em perigo. Sabe o que isso mostra pra gente? Que acontece de no andar com Deus, no estar debaixo do centro da vontade de Deus, a gente pode entrar em algumas situações que podem sim colocar a nossa vida em perigo. O Misael, Ananias e Azarias andavam com Deus e eles estavam em perigo. Foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas Deus, que fez o fogo para queimar, deu uma ordem para o fogo. Fogo, você vai receber aí 3 rapazes, mas você não encosta neles não, tá? Eu sei que eu fiz você para queimar fogo, mas você não vai nem colocar cheiro de fumaça nesses rapazes, porque é a minha ordem para você. Quando é da vontade de Deus, Deus faz o que tiver que fazer para defender sua vida. Só que você não pode, sabe o quê? É desesperar-se, é perder a fé. Porque quando você entra em desespero, quando você perde a fé, você corre risco de não ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Misael, Ananias e Azarias disseram para o rei Nabucodonosor: você vai nos jogar lá e o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo que a gente não vai se curvar diante da estátua. Então Deus honrou a fé daqueles rapazes, porque o fogo não pôde queimá-los. Uma coisa que o fogo foi feito para fazer: queimar, e queimar bem queimado. O fogo não pôde tocar naqueles rapazes, nem deixar cheiro de fumaça, porque eles estavam em uma fé inabalável. Mas aqui nessa cena dos discípulos, quando o barco começa a se encher de água, eles entram em desespero. Ai, meu Deus, ai, Jesus, ai, Senhor. E eles começaram a clamar: mestre, 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 nós vamos morrer, mestre, nós vamos morrer. E quantas vezes nós somos assim diante de Deus? Estamos andando debaixo da vontade de Deus, somos filhos de Deus, obedecemos a palavra de Deus, seguimos o Senhor Jesus, somos fiéis ao Senhor na nossa vida, na nossa conduta, mas quando vem os problemas a gente pensa: ai, meu Deus, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu vou morrer nessa luta. Senhor, eu não vou dar conta disso. Senhor, Senhor. E aí começa o desespero total. E o desespero, ele nos cega. O desespero, ele apaga a nossa fé. O medo é um agente paralisador da fé. Quando você tem medo, quando você deixa o medo tomar conta do seu coração, você perde a visão do Senhor. Você afunda nos seus problemas. Mas a palavra de Deus para você hoje é: não se desespere. Não entre em pane. Calma, 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 calma. Eu estou no barco. Eu tenho o controle de tudo. E aí Jesus pergunta para aqueles discípulos: aonde está a sua fé? O que Deus está procurando na sua vida para mudar a sua história? Aonde está a sua fé, minha irmã? Aonde está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé, meu filho? Aonde está a sua fé, minha filha? Você não sabe? Você não sabe que o mar é meu? O vento é meu? A terra é minha? O céu é meu? E tudo que eu fiz nesse universo obedece a minha voz? Se eu digo para o fogo não queimar, o fogo não vai queimar. Se eu digo para a água não afogar, a água não vai afogar. Porque tudo nesse universo obedece a minha voz. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Então, para que a gente desesperar? Aonde está a nossa fé? A fé é ter a certeza de que haja que houver, vem a luta que vier, vem o problema que vier, vem a tempestade que vier, Jesus está no barco. Eu estou debaixo da vontade de Deus. Eu estou andando na direção de Deus. E andar na vontade de Deus é isso. Andar com Jesus dentro da nossa vida, vivendo e seguindo as orientações dele, é saber que ele está no controle de tudo. Gente, eles se desesperaram porque a água entrou dentro do barco.
E tem gente se desesperando porque a doença chegou na sua casa. E tem gente desesperada porque as dívidas, o cobrador chegou na sua porta e as portas se fecharam. Você não tem mais de onde tirar dinheiro para resolver seus problemas. E tem gente desesperada porque bateu a porta, às vezes, as ameaças do adultério, as tentações. Bateu na porta. A tristeza, a depressão, as perdas. Bateu a porta o inimigo, bateu a porta as dificuldades. Bateu a porta. Coisas que você não esperava, coisas que você não consegue resolver. E aí agora entra o desespero. Ai, eu vou afundar, eu vou morrer. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor está perguntando para você, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Me mostra a sua fé. Se você me mostrar a sua fé, eu vou mostrar para você as minhas obras. Me mostra a sua fé que eu vou mostrar para você o meu agir. Me mostra a sua fé, cadê a sua fé? Então cuidado, minha gente, não se desespere. E naquele momento que Jesus, ele levantou-se, ele se levantou naquele momento, daquele sono que ele estava, o que ele fez? Ele repreendeu o vento, ele repreendeu as ondas. E quando Jesus repreendeu, a tempestade parou e tudo se acalmou. Porque ele tem o poder sobre tudo. Depois que ele fez tudo isso, aí os seus discípulos ficaram com medo, atemorizados, admirados, dizendo entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eu vou te contar quem é esse. O Senhor que fez todas as coisas. Toda a criação obedece à voz do Criador, toda a criação reconhece o Criador. Então o vento sim obedece o Criador quando ele diz, para de soprar. Quando Jesus mandar esse vento na sua vida parar de soprar, o vento vai parar. E não, independentemente do que esteja acontecendo, se Jesus falar assim, vento para, o vento vai parar. Esse problema vai cessar. Se Jesus dizer mar, acalma-te, o mar vai acalmar. Se Jesus dizer fogo, para de queimar, o fogo vai parar de queimar. Mas se mantenha fiel, confiante, cheio de fé. Se mantenha fiel ao Senhor. Não se desespere. Confie no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as circunstâncias. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está no controle. Tudo pertence a Ti, o mar pertence a Ti, o vento pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti. E o Senhor está no controle. Nos ensine, Senhor, a crer e a confiar no Senhor, apesar das circunstâncias, que o nosso coração esteja em Ti. Fortaleça-nos nesse dia, fortaleça-nos nessa semana, para que possamos viver isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.